de saúde e segurança do trabalho e do E-Social na sua empresa. Acesse proteusmedicinadotrabalho.com.br ou ligue 2725-0878 e conheça todas as soluções inteligentes que oferecemos. Proteus, qualidade reconhecida e certificada ISO 9001-2015. São 7h22 e para começar esse nosso papo eu vou fazer uma pequena introdução. Eu recebi esse material todo do Arnaldo, estava lendo aqui antes de começar, cheguei cedo aqui no estúdio. O Cine Clube Mulher estreia neste sábado em Campos. O objetivo do projeto é discutir a mulher atual através de seus reflexos no cinema. A mulher sempre foi retratada no cinema e até hoje os grandes filmes baseiam nossas discussões entre nós mesmas. Ao mesmo tempo, o cinema contemporâneo vem retratando a mulher de forma diferente, tomada por todas as discussões e comportamentos recentes, que abrem um novo capítulo na luta feminista por igualdade de direitos e respeito pelas diferenças. Assim nasce o Cine Clube Mulher, idealizado pelas jornalistas Daniela Abreu e Estela Freitas, com a finalidade de discutir como a mulher tem sido espelho e figura enquanto a sétima arte evolui. E sob essa máxima, o Cine Clube Mulher estreia e apresenta o documentário Renascimento do Parto. Bom, então a gente tem aqui no estúdio, Arnaldo, passo a bola para você fazer as honras da casa nas nossas duas convidadas. Então, Marcos, como você falou, né? O Cine Clube Mulher ele vai começar nesse fim de semana. Eu vou chamar a Daniela, não vou nem fazer muita pergunta, que jornalista não faz pergunta de jornalista, né? A gente bota para falar também. Bota o papo para rolar. A Daniela Abreu até me substituiu aqui um dia no dia da Festa da Penha, dia 29 de abril, que eu não pude estar presente, veio me substituir aqui. Força maior. Festa da Penha, né? Isso aí não tem jeito, nós não vamos trabalhar, pelo menos eu não trabalho na segunda-feira Festa da Penha em lugar nenhum, né? Isso aí é quase um acordo que eu faço sempre com o empregador. E sempre eu falo, só tem um dia que não tem como trabalhar, é segunda-feira Festa da Penha. Mas enfim, chama a Daniela para falar um pouquinho sobre como surgiu a ideia desse cineclube e quais são os primeiros assuntos de proposta, quando vão acontecer os debates, quais são os primeiros assuntos propostos. Bom dia, Arnaldo. Bom dia, Marco Antônio, Bia, Beto, a todos os ouvintes. O Cineclube Mulher nasce de uma maneira muito natural, né? Eu acho que não é uma característica só minha de gostar de cinema, gostar de filmes. E nos últimos tempos a gente tem mais acessos a filmes e documentários, a diferentes acessos. A gente tem várias plataformas, né, que nos disponibilizam isso com material muito abundante, e eu vinha já observando como a mulher está sendo retratada no cinema atual. É uma mulher mais livre, é uma mulher... lógico que tem os filmes de época e tudo, mas a gente tem comédias de diversos países que retratam... comédias, dramas, diversos gêneros, que retratam a mulher dentro do relacionamento, a mulher no seu local de trabalho, a figura, a inversão das figuras de mulher e homem. Então, eu achei que a gente podia aproveitar esses assuntos, que são diversos, como pano de fundo para a gente incitar nossas discussões pertinentes, né? Eu acho que a gente tem que estar reunido em grupo para discutir as coisas. Com as mulheres não deve ser diferente, a gente tem que estar sempre se reunindo, mulheres diferentes, em diferentes espaços, de diferentes idades e diferentes segmentos, para discutir o ser mulher, porque
por muito tempo a discussão sobre nós mesmos ficou para os outros, né? As pessoas já se tinha um modelo, um pacote do que é ser mulher, o que a mulher pode ou não pode fazer, o que ela pode ou não pode usar, onde ela pode ou não pode estar. Então eu acho que agora a gente tem, já foi feito antes, né? Mas eu acho que a gente tem que se reunir, aproveitar essa nova figura da mulher que é mostrada no cinema e refletir sobre o assunto. Então, a Estela gosta também muito de cinema, está se aventurando agora nessa experiência aí jornalística, já tem o documentário Cores Pretas, e eu a convidei para a gente fazer esse projeto. E é isso, o renascimento do parto vai ser o primeiro a ser falado, porque eu conheci o documentário há pouco tempo e soube também que eu sofri violência obstétrica há pouquíssimo tempo. Eu não tinha nenhuma noção de que eu tinha passado por uma situação de violência durante o parto da minha filha há 21 anos. Então, eu comecei a pesquisar sobre isso e quando vi o filme, vi que eu, na verdade, tinha sofrido mais violência do que eu imaginava. E é um assunto que a gente tem que discutir, não só entre nós mulheres, porque quando se fala em parto, existe uma coisa também que é quase que hereditária, né? Que são os conselhos, principalmente quando a mulher vai ter o filho num hospital público. É uma lista de conselhos da mãe. Não faça isso, não faça isso, não faça isso, para você não sofrer no hospital. Então, isso é uma coisa que precisa ser quebrada. A gente precisa requerer esse direito a uma saúde de qualidade no momento de dar à luz. E a gente precisa romper com essa cultura de que o parto é uma coisa ruim, é uma coisa dolorosa, é uma coisa constrangedora e trazer de volta a beleza que é o nascimento, né? E com saúde para a mulher, para o filho. Então, eu acho importante que nós, mulheres, conversemos sobre isso e os homens também são bem-vindos nesse bate-papo. Pois é, eu tinha uma pergunta, já colocar logo tanto para você quanto para a Bia Mayhofer. É assim que pronuncia? Isso, correto. Okay. Depois eu passo a pesquisa que eu fiz sobre um possível tio seu, pois é, Lucas Mayhofer, um dos maiores arquitetos do Brasil. Mas, muitas vezes, quando se faz um movimento, e eu não me refiro a movimentos, não estou especificando qual movimento, tá? De uma maneira geral, você vai fazer uma análise ou um estudo sobre a discriminação A ou B assuntos. E você vai passar, vai analisar filmes que foram feitos ou documentários e tal. Aí, algum grupo, por exemplo, vou dar um exemplo no caso agora, as histórias do Nelson Rodrigues, né, que muitos dizem que era um machista, e era mesmo, um machista doentio, né? A mulher gosta de apanhar, que ele falava, né? Toda mulher gosta de apanhar, e várias peças. E muita gente tem a tendência de eliminar esse tipo de análise. Esse pessoal aqui a gente não vai analisar. Eu, por exemplo, acho o contrário, acho que tem que analisar. Né? Foi um assunto que eu conversei com o Arnaldo outro dia aqui sobre, por exemplo, analisar perante a história o posicionamento do Hitler. Não foi, Arnaldo? Nós falamos tem que ser analisado, porque se você não analisar... Campos no contexto escravagista, que a gente exato, fala muito aqui, se você não analisar, você não sabe. Você acaba se fechando e não conhece o outro lado. É uma proposta também da gente fazer a análise do controverso também, né? Do que não da imagem que o cinema mostra, que não é bem assim, que precisa ser discutida de uma forma, como a gente era exposta e como a gente está sendo exposta agora a essa análise ampla, como se constrói uma figura de uma mulher modelo, né? A gente é pensamento nosso fazer desfilar por outros campos aí também. Agora, qual vai ser a periodicidade do Cineclube Mulher? Vocês já determinaram isso? Vocês têm um planejamento já a curto, médio prazo? Sim, a gente está esperando fazer um por mês, porque todos nós temos nossas
correrias ali de outras formas, né? E parece não dar trabalho, né? Parece, eu vou pegar um filme que está pronto, vou botar ali, vou convidar o pessoal e vem. Mas não é bem assim, às vezes tem contratempos de agenda, aí a gente tem que desfazer, porque a ideia não é só a exibição do filme simplesmente, né? A gente vai exibir o filme e depois sempre tem uma roda de conversa, um debate acerca dos assuntos que são levantados ali naquela obra, né? Então, dá um pouco de trabalho. Então, eu acho que um por mês é razoável para nós. Tá de bom tamanho, né? Agora, nesse primeiro encontro, né, como você já levantou aí, o debate vai ser sobre essa questão da violência obstétrica. Aí eu vou chamar a Bia aqui para conversa, porque o Ministério da Saúde agora, né, resolveu abolir esse termo. O termo que foi mês passado, né? Foi em maio que a decisão saiu, né? E por que abolir isso agora? Pois é, logo em seguida ele revogou, né? No começo desse mês eles revogaram. Começou da seguinte forma: em outubro, se eu não me engano, de 2008, o CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, lançou uma PL onde ele sugeria a extinção desse termo por ser um termo pejorativo à classe médica. Eles alegam que os movimentos feministas, isso é texto da PL, e as ONGs, entre elas a Reúna, que é uma das maiores entidades de luta no Brasil em prol do parto e nascimento, né? E eles alegaram que isso era um movimento deles contra o médico, e o médico se sentiu, a maioria, né? No caso do CFM, falando por todos os profissionais, se sentiram chateados pelo termo violência obstétrica, porque eles não estudam para fazer violência. Então, eles acham que um desrespeito à mulher no momento do parto, se aquilo for cômodo para ele, tudo bem. E aí o Ministério da Saúde lançou essa nota pedindo para abolir e indo contra todas as políticas mundiais, entre elas a Organização Mundial da Saúde. E aí a sociedade caiu em cima, obviamente. As outras classes que não se sentem, né, porque a violência contra a mulher ela tem que ser, em qualquer esfera, ela tem que ser combatida. Você não deve se sentir mal por isso, você tem que rever os seus atos e então, né, propor uma solução e não simplesmente abolir o termo, que é muito prático. Então, de acordo com toda a pressão de mídia e sociedade, agora, no começo do mês, eles revogaram, não citaram o termo violência obstétrica no parecer, mas eles falaram que tudo bem, a mulher tem o direito de se colocar contra qualquer questão que venha incomodá-la, mas o termo violência obstétrica não apareceu nesse parecer. Então, assim, é um assunto muito polêmico, né? Porque em pleno 2019 a gente ter que explicar o que é violência e o que não é violência é bem chocante. Assim. A Daniela colocou que ela veio descobrir depois de 20 anos o que seria. E por que falta essa informação? Como que a paciente pode identificar, pode denunciar, pode levar isso à frente? Como que funciona esse lado da paciente que se sente violentada na questão do parto? Como que ela pode levar isso a conhecimento de autoridades superiores? É pelo Ministério Público, né? Você vai entrar com uma ação no Ministério Público se você se sentir ferida de alguma forma. O próprio Ministério, quando ele fala de violência obstétrica, isso ele vem falando já desde 2009, mais ou menos, já tem esse termo incluído nas cartilhas deles. E a violência obstétrica, ela parte de violência física e violência psicológica e violência verbal. Então, se você chegar para uma mulher, por exemplo, isso é muito comum, infelizmente, né? A pessoa está lá, trabalho de parto, sentindo dor, porque em alguns momentos dói mesmo. E aí você fala, tá doendo. E aí o médico ou a enfermeira ou qualquer outro profissional fala, não doeu na hora de fazer, tá gritando agora por quê? Isso a gente escuta em todas as falas. E isso é uma forma de violência absurda, você está desrespeitando a mulher ali. Essa foi uma das instruções da minha mãe quando eu fui, quando eu estava próxima à data de ter minha filha. Ela falava, Daniela, não reclama, porque se você reclamar, vão deixar você lá sofrendo, você vai ser maltratada. Hein? E isso é histórico, né? Assim, se a gente for ver na Bíblia tem lá
vai parir com dor, né? Eu não sei como é que é, porque eu nunca li a Bíblia, mas eu sei que tem essa passagem lá. E aí você fala, você tem dor, você não vai poder gritar, você não vai poder se expressar o que você está sentindo, porque senão você vai ser mais desrespeitada ainda, você vai ser maltratada no momento mais especial da vida, né? Da mulher, do filho, da família em si. Outra coisa também, eu não sei como está hoje, né? Mas há 20 anos, quando eu entrei houve um desencontro nos meus exames, e aí quando eu senti uma dor muito forte, fui ao hospital, procurei o médico, e o médico me pediu meus exames, e aí quando foi analisar as minhas ultrassonografias, cada um projetava o parto, o tempo de maturidade, né, que fala, né, para um tempo. E aí ele me pediu uma última ultrassonografia com mais recurso para poder ver isso mais direitinho. E aí a avó da minha filha, minha ex-sogra, né, é enfermeira, e aí foi procurar uma forma de me internar, porque o médico disse que estava próximo e que seria uma semana. Então eu entrei no hospital sem sentir absolutamente nada, eu não sentia nada. Sabia que estava próximo de completar as 42 semanas, mas não sentia nada. Aí falaram assim, entrei numa quinta e a médica me olhou e falou assim, olha, como ela não sente nada e o diagnóstico é esse, a gente vai deixar ela aqui, se amanhã ela ainda não estiver sentindo nada, a gente vê o que vai fazer. Esse ver o que vai fazer foi me administrar ocitocina sintética. Pela manhã eu passei um dia inteiro sofrendo contrações sem ter nada de dilatação. As mulheres que tinham filho estavam com 10 centímetros, 12 centímetros de dilatação, e eu tinha 3. Então aí eu comecei a ver foi um dia de sofrimento. Então são muitas as formas, né? Tem a verbal, tem com a aplicação de medicamento para induzir ao parto. Eu aprendi no documentário O Renascimento do Parto que o trabalho de parto não é uma matemática, é da natureza. Nós somos como qualquer outro mamífero. Nós somos capazes de dar à luz de maneira natural. E isso vem sendo tirado da gente. Só que isso nunca foi ensinado também, porque isso tem que aprender. Porque o animal aprende, por exemplo, com a mãe, né? Pelo instinto. Mas nós temos isso também. Mas isso foi muito afastado, foi retirado desde pequeno. Pela então, medicalização, né? Sim. Agora tem um detalhe muito importante nisso, e que eu vi isso muito fora do Brasil, e aqui também, né? O corporativismo médico, isso é uma coisa até muito delicada de se falar, porque a gente não pode generalizar. Sim. Jamais, em forma alguma. Mas o corporativismo sempre fez qualquer processo contra médico muito difícil, porque se exigia um outro médico para rebater ou para acusar o outro. E isso começou a cair nos anos 90, nos Estados Unidos, como o famoso caso do O.J. Simpson, aquele jogador de futebol americano que foi acusado de matar a mulher. E o depoimento da promotoria sobre o DNA foi questionado e derrubado por um advogado, não por um médico, que passou 7 anos da vida estudando numa faculdade de medicina e hoje é a maior autoridade nos Estados Unidos de DNA, mais do que qualquer médico. Então, o advogado americano, de uma maneira geral, ele encontrou uma solução para quebrar o corporativismo do médico. Então, ele foi estudar. Ele fez medicina, mas ele nunca exerceu a medicina, mas ele, com o conhecimento dele, ele derrubou a teoria da Marcia Clark, que era a promotora. O nome desse advogado é Barry Scheck. E agora você vê, então tem que haver uma forma de se quebrar, às vezes, esse corporativismo. Eu acho que uma forma é a gente sentar e conversar e a gente rever esses processos. Eu acredito que os médicos, a grande maioria, quando cometem, por exemplo, quando sobem para pressionar na costela, que isso também é uma manobra, que nem é mais bem vista, né? Eu passei fora do por Brasil. isso também.
eu acredito que não haja ali, vou fazer isso com ela. Não, é uma coisa cultural. Assim como foi cultural a minha mãe passar isso para mim, eu acredito que também pode ser uma coisa cultural. Essas novas... as pessoas vão estudando, né? Os cientistas vão estudando, e aí a gente chegou à conclusão de que a prática antiga de se manusear o parto, de se levar para o trabalho de parto, não é legal. Então tem outras formas que você pode fazer de uma forma melhor. Só que os livros, os tratados de medicina que são dados lá na academia para o cara, são de 1980. Então eles não estão atualizados. Eles vêm com uma edição nova e tal, não sei o quê. Agora, eu acho que a gente tem uma esperança legal, porque em 2020 vai sair a nova edição do Tratado de Obstetrícia que eles usam. Com uma médica que é uma pessoa fantástica. Ela é doutora por ter doutorado, a Melanie Amorim, que está no grupo, no filme. Ela é uma defensora do parto normal, de defesa da mulher contra a violência. E ela vai fazer essa nova edição do Tratado de Ginecologia e Obstetrícia, trazendo as novas informações atuais, onde se mostra que algumas práticas já não são mais tão boas, tão benéficas para a mulher. São práticas iatrogênicas, como a gente fala, né? Ela tem o intuito de suprir uma necessidade ali, mas ela causa um outro mal. Então, se a gente pode fazer de uma forma que não vá trazer outros malefícios para a mulher, a gente pode fazer, né? Deixar essas práticas antigas. Para você ver, né? Mudando na academia. Então, eu acho que aí a gente vai conseguir mudar com as mulheres e os médicos. Nos anos 50, juntos. agora você vê como é que são as coisas. Nos anos 50, as mulheres lutaram e conseguiram uma forma de amenizar as dores do parto. Nos anos 40, anos 50. E foram elas que forçaram um movimento que foi feito naquela época. Eu sei que minha mãe me contou essa história, de um remédio chamado talidomida, que era um remédio que aliviava as dores do parto. E tem uma geração de pessoas nascidas entre 1940 e 1960 deformadas pela talidomida, porque os médicos alegavam que não podia dar o medicamento. Você vê como a coisa também tem um outro lado. Como os médicos alegavam, olha, não tem pesquisa na talidomida. Se algum ginecologista estiver ouvindo, conhece essa história, se eu estiver falando alguma coisa errada, mas eu li até recentemente, assim, há 2 anos atrás eu li sobre isso. E muitas pessoas nasceram com 3 dedos, com um braço curto e tal, por conta de um remédio que os médicos não queriam, não digo os médicos, não queriam liberar, né? Os órgãos que tratam disso, e que foi forçado por causa das dores e, no entanto, causou um problema muito sério. Eu acho que a gente tem que estar sempre baseado em evidência científica, né? Remédio, então, é uma coisa... Em qualquer ramo, em qualquer área, tem que estar baseado em científico, porque senão a gente não vai, né? A gente tem que ter um respaldo legal e científico para todas as práticas. Como é que é a posição desse grupo de pensamento em relação ao como você... Ela estava nos dizendo que você fez o teu parto de uma forma humanizada e tal. O meu parto foi domiciliar. Domiciliar. Como você vê, por exemplo, a relação que a gente falou aqui, conversava com ela sobre o parto domiciliar, era muito comum nos anos 20, nos anos 30, com as famosas parteiras. Isso. É uma outra realidade, né? O parto domiciliar hoje em dia, ele tem que seguir regras pré-determinadas pelo Ministério da Saúde, pela Organização da Saúde. Acho que evoluiu, nós temos né? que ter profissionais qualificados, né? No Brasil a gente tem as parteiras ainda, não existe mais formação de parteira, mas quem era parteira até, eu não me lembro o ano, mas até 1990 e alguma coisa, ganhou um certificado, fizeram um curso pelo Ministério da Saúde, e elas também têm que seguir essas regras, assim. Então, é um parto onde a gente coloca como papel principal a mulher e o bebê, né? A gente segue todas as instruções e tal, dadas pelo Ministério. São partos sempre normais, né? Óbvio, a gente vai fazer uma cirurgia no ambiente domiciliar, de baixo risco.
Qualquer coisa que descaracterize esse parto de baixo risco, ele não pode ser realizado domiciliarmente. Então tem um acompanhamento prévio para a liberação desse parto em casa. Exatamente. A gente tem que fazer o pré-natal seguindo a mesma cartilha, né? No mínimo de 6 consultas de pré-natal durante a gestação, com todos os exames em dia, todas as taxas reguladas e tal. E aí você espera o seu organismo, o organismo da mulher, no caso, mostrar que está pronto, o bebê também mostrar que está pronto, ter aquela liberação louca de hormônio, essa ocitocina que a Daniela citou, né, é um hormônio endógeno que a gente produz e existe o sintético, no hospital é dado o hormônio sintético que acarreta outros efeitos colaterais, como uma contração super dolorosa e sem dilatação, né? Então, eu escolhi o parto domiciliar muito ciente, assim, do que eu estava fazendo, né? É uma coisa que eu milito e estudo a minha vida acadêmica inteira. Foi o primeiro de campus porque eu não me via parindo em hospital, eu sabia a realidade obstétrica de campus e do Brasil e do mundo de uma forma geral. E eu falei, gente, e agora, né? Para onde é que eu vou? E aí uma amiga querida, enfermeira, obstetra, doutora também, falou, não, vamos encarar essa, vamos fazer, então. E foi a melhor opção, assim. Eu tive contato com a minha pequena no primeiro segundo, assim, de vida dela, né? Ela já veio direto pro peito e já mamou. À noite, quando ela nasceu 12:30, à noite, quando as enfermeiras voltaram lá em casa e tinha os familiares e tal, estava sentada naquela bola de pilates, de perna cruzada, assim, dando mamar com ela, balançando. Todo mundo, a gente acabou de parir a menina e tá assim, né? A recuperação e tudo é uma coisa muito fantástica, assim. O parto cesáreo, ele é indicado, né? O parto hospitalar ele também tem as suas indicações e são partos muito legais, né? São partos que salvam vidas. Eu acho que tem que ter profissional qualificado e que faça esse tipo de atendimento, mas que existe também uma outra realidade que a gente agora pode abrir a cabeça e ver que os custos, né, para um parto normal hospitalar são absurdos. Um parto domiciliar, ele é bem menos. Então a gente entra em várias esferas, né? Questão de saúde pública, expor recém-nascido a uma gama de patógenos que ele não precisa, questão de verba mesmo, que para a saúde a gente não tem, né? Mas a gente está com a verba aí cortada e sem aumento pelo novo governo. Então, assim, acho que são opções que a gente deve avaliar em todas as esferas. Agora, você disse que conhece essa realidade. Você conhece essa realidade de estudá-la ou de vivência? Como a gente colocou aqui, você é enfermeiro, você atua na área, você vê essa violência acontecer, ou esses exageros, digamos assim, acontecer também na sua prática profissional? Sim, na verdade eu não atuo mais como enfermeira. Sim. E um dos pontos foi esse. Não consegui trabalhar de uma forma que eu acho que deve ser trabalhada com a realidade obstétrica brasileira. Não só obstétrica, né? A realidade de saúde do Brasil, assim. Então eu busquei um outro caminho, eu tentei, durante a minha graduação eu participei de estágios, né, e tal, atuei, participo de congressos, estou sempre participando de congressos, me atualizando. Acho que esse é o grande interessante, assim, é ver a realidade também de outros estados, né, de uma forma em geral, assim, e infelizmente é bem ruim. Bom, Bia, Arnaldo e Dani, vamos fazer agora um pequeno intervalo. Quando voltarmos, queria colocar um pouquinho sobre a história da cesariana, né? Em alguns países, a cesariana é considerada a última recurso. O Brasil virou um shopping center. Você vai escolher que tipo de cesariana você quer, com corte assim, corte assado. E aí tem gente que marca a cesariana porque quer que o filho... Signo, né? Signo, ou nascer no dia do bisavô, porque quer fazer uma homenagem. Então vamos voltar daqui a pouquinho sobre esse assunto que é interessantíssimo e que não interessa só a mulheres, não. Interessa muito aos homens, principalmente os que querem estar bem ao lado das mulheres, né? Vamos ao intervalo, voltamos já já. Já são milhares de associados. Plano de assistência familiar Boa Viagem. Ligue agora mesmo.